Escreva em cima aí do artigo 89. Conta-se apenas para fins de aposentadoria. Artigo 89. Escreveram aí? 88 conta para todos os fins, né? Agora, 89. Conta apenas para aposentadoria. Regra geral, qualquer tempo contribuído. Foi claro ou não? Seja empresa privada, seja de estado, seja de município, seja de união, qualquer tempo contribuído vai contar para aposentadoria. Bom, né, gente? Lembrando que nós já vimos a seguinte questão. Para aposentar pelo Estado tem que ter 10 anos de Estado e pelo menos 5 no cargo. Vocês lembraram disso aí? Eu percebi que vocês lembraram. 10 anos de Estado e 5 no cargo. Então imagina só que alguém prestou concurso, e é possível, com 65 anos. Ele vai até 70, já que 70 nós já vimos. Aposentadoria é expulsória. Não é isso? Os 5 anos ele vai contar para que fim? Aposentadoria pelo regime geral. Que no Estado tem que ter pelo menos 10 anos de Estado e 5 anos no cargo. Não, os dois. 10 anos de Estado, quando eu falo Estado, do lato senso. União, Estado, município. E pelo menos 5 anos no cargo que isso vai dar a aposentadoria. Então depois você pode ler com calma aí o artigo 89. O 90 nós já comentamos, não já? Então é vedado contagem de tempo simultâneo. Se você trabalha em 2 empregos, é mais ou menos assim, o problema é seu. Eu trabalho à noite e de manhã. Fazer o quê? Você trabalha muito. Só isso que eu tenho para te dizer. Vai ter que trabalhar 35 em um, 35 no outro. O que você pode fazer é ter 2 regimes diferentes. Então, imagina o cara que tem regime próprio e dá aula numa escola particular. Ele aposenta pelo regime próprio e aposenta pelo regime geral. Exatamente. 35 anos, 2. Bom, olha o artigo 91. Para nenhum efeito, será computado o tempo de serviço gratuito. Espera aí. Gratuito, filho, é gratuito. Você não vai ganhar nada. Obviamente você contribui com base no seu salário ou não? X% em cima de 0 dá quanto? Acho que é 0, né? Então se você não ganha nada, não conta para nenhum fim. Aliás, é muito comum hoje, as empresas que exploram isso, você assinar a documentação, dizendo que você está ali gratuitamente, doando o seu tempo. Porque depois você vai entrar com a ação, não vai? A empresa vai dizer, ele doou o tempo dele. Claro? Então não conta para nenhum efeito. Salvo prestar a título de aprendizado em serviço público. Também isso aqui hoje na prática praticamente revogado. Se contasse o tempo gratuito, iria ferir a regra do artigo... Mas vamos ver lá, calma que eu vou achar aqui para vocês. Vai comigo. Lá na página... Agora é achar, hein? Segura aí. 224. Artigo 224. Artigo 40, parágrafo 10. Aí já vou tirar uma dúvida que muita gente tem aí. 40, parágrafo 10.
Página 224. A lei está dizendo assim, 224, acharam? Todos? A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. O que é fictício? Que não existe, não é real. Aí perguntaram para mim, a respeito da contribuição em dobro em alguns casos. Vai agora comigo, lá na página 238, e pega lá o parágrafo 3º do artigo 156. Aí você vai julgar se isso ainda existe nesse país. 238 é a página, o parágrafo é o 3º. 156, parágrafo 3º. Logo lá em cima você está vendo aí o parágrafo 3º. Está dizendo o seguinte, ó, o servidor público terá automaticamente contado em dobro para fins de aposentadoria e vantagens dela decorrentes o tempo de férias prêmio não gozados. Existe isso hoje? Como é o nome disso? É tempo fictício. Você lembrou disso? Que não pode? Pessoal, hoje, para ter direito, precisa contribuir. Foi claro? Então, hoje, férias prêmio, ou você gosta dessas férias, ou você vai perdê-las. Então, não tem mais aquela prática. Não é que pode cortar, porque nós já vimos que podem perguntar a lei. Só que isso não existe mais. Claro, pessoal? Por que não existe? Você precisa contribuir efetivamente para ter direito a algo. Senão, não existe. Outra questão. Tem um artigo que fala que conta-se em dobro o tempo de guerra. Volta lá na página 232. O artigo é o 89, letra B. 232, artigo 89, letra B. Está dizendo, período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas Forças Aéreas e nas Auxiliares, prestado durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra. Isso existe hoje? Então não existe mais contagem em dobro de nada, filho. Quer ter algo? Paga por ele. Foi claro? Acabou. Então, o artigo 91 está dizendo a coisa óbvia. Serviço gratuito, você não paga por ele, você não ganha nada. Portanto, você não tem direito a nada. Se tivesse, seria tempo fictício. Ok? E a lei não permite o tempo fictício. A lei não, vou mais, né? Constituição. Ok? 92 agora. Página 233. Da frequência do ponto. Como é que é o esquema de ponto lá de vocês? Assinada a folha? É cartão? Não importa a forma, se é assinada a folha, se é digital, biométrico. Importa que tem que ter controle. Claro? Então, ó, lembra da seguinte questão. A lei define, cria o cargo, não é isso? Quem define a jornada de trabalho é um ato inferior à lei. É um decreto. Grifa lá, ó, artigo 92. O expediente normal das repartições públicas será estabelecido pelo governo em decreto. Qual que é a regra hoje? 40 horas semanais, 8 horas diárias. Exceções você tem muitas, né? Tribunal, TJ, Assembleia, Saúde, médicos. Mas a regra são 8 horas diárias e 40 semanais. Quem fala sobre isso? Um decreto. Aí cai na prova a lei, o quê? Que a lei estabelecerá jornada. Não. A lei
cria o cargo. A jornada é mediante um decreto, é um ato inferior à lei. Bom, no qual determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. 93 fala o óbvio. O que é o óbvio? O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas do trabalho ordinárias do expediente. Óbvio ou não? Ausentar-se do seu trabalho, do seu setor durante essas horas é falta funcional. Claro? Então, se são 8 horas, é uma troca. Você troca o seu tempo livre pelo que o Estado te paga. Não é caro e nem barato. Então, você tem que estar ali 8 horas disponíveis ao Estado. Simples assim. O 93 vai dizer que, 96, que frequência será registrada mediante ponto. Agora, não importa a forma, viu, gente? Tem órgãos aí que assina, tem outro que é biométrico, tem uns que é o chefe que olha e dá um... Não importa, tem que ter ponto. Controle. Inclusive nos cargos em comissão. Também tem que ter controle? Tem. É mais difícil, complexo, mas tem. Não é isso? Você tem um chefe que tem que ter controle, horário, etc. Porque o Estado te paga mediante a folha. Então, se não tem seu dia lá, vai ser cortado. Claro, então o registro dará mediante ponto. Olha, 95. Ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Simples, né? Ponto, registro, entrada, saída, almoço e etc. 95, parágrafo 2º. Olha aí. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário do registro de ponto e abonar faltas ao serviço. Salvo os casos de falta justificada, né, pessoal, uma licença médica, um júri, né? Salvo esses casos, não se pode dispensar alguém ou abonar as faltas. A pessoa tem um chefe, um amigo, legalmente isso não pode. Agora, é possível você fazer uma escala lá, que o cara, né? Mas para a lei você estaria lá, né, trabalhando, assinando seu ponto. Agora, atenção. Apenas o governador do estado pode decretar feriado, emendar, né? Aquele negócio que todo mundo fica tenso. Né? Feriado em abril caiu na quinta. Você já começa a fazer a conta hoje. Espera aí. E a sexta? Como é que faz? A sexta vai ou não vai? Geralmente o Estado faz o que conosco? Um dia antes, ele divulga dizendo que vai emendar. Mas ele deixa você, né, sofrer até lá. Né? Ele coloca ponto facultativo. O que você precisa grifar nesse artigo que a gente vai ler aí agora? Ó? 97. Nos dias úteis, só por determinação, grifa, do governador do estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas, ou ser suspensos os seus trabalhos no todo ou em parte. Entenderam isso aí, não? Então, quem decreta se vai ser feriado ou não, se emenda ou não, é o governador. Ele decreta, por meio de um decreto, né? E aí ele determina para ser cumprido ou não o ponto facultativo. Nos dias úteis. Porque nos dias não úteis, você sabe que feriado é regulado mediante lei. Então tem uma lei que vai dizer quais os dias que serão feriados nacionais, estaduais, regionais, municipais. Claro? Artigo 98. Para efeito de pagamento, apurar-se a frequência mediante ponto. Ou pela forma determinada quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto. Certo?
Geralmente os cargos em comissão não tem ponto. Aí tem que ter uma forma, não tem? Tem que ter uma forma de você fiscalizá-lo. Senão o cara nem vai. Para ele poder ser pago, tem que ter algum registro mínimo dele. Certo? E esse cara também não tem sábado, não tem domingo, né? Porque a hora que chamar, filho, ele tem que estar lá. O cargo é em comissão. Ele está mais ou menos por conta. Enrolado, né? Chama. Vários órgãos aí. Convoca o cara ir lá no sábado, reunião, domingo, à noite, no feriado. Não tá nem, o cara não está nem aí. Reunião, ele vai convocar. Ele vai ter que abrir mão de um dos cargos. Ué. Que a primeira regrinha de 2 cargos é compatibilidade. Jonas, lembra disso? Possível. Claro, possível. O agente poderia dar aulas, pessoal, à noite ou de manhã? Pode ou não? Eu acho que pode. O professor é o cargo... detalhe. Espera aí, vamos pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou mudar a opinião. Não pode, sabe por quê? O cargo é nível médio, então não é cargo técnico ou científico. Não pode. É porque eu achei que poderia, mas professor pode com outro professor, né? O professor com cargo técnico ou científico. Nas minhas aulas eu falei, cargo técnico ou científico, regra geral, são cargos de nível superior. Pode. Aí fica tranquilo. Você vai levar tudo. O que você pode fazer é conciliar com professor de escola particular. Não. 2 cargos públicos, não. Oi. Pessoal, atenção. Pessoal, o exemplo do Cláudio. Ele pode dar aulas em escola particular ou pública? Não. Oficial pode acumular com o professor, tranquilo. Oficial. E tem mais, o praça também pode? Polícia tem regra própria? Estatuto deles permite. O soldado, o cabo, o sargento. A gente não pode porque o cargo é de nível médio e a regra é que você não pode. Agora, a polícia também, só que no caso deles, eles podem porque tem regra dizendo que pode. Claro, a polícia pode. O soldado pode dar aula. É claro. Bom, grifa também o artigo 99, inciso 1. Oi. Tem aí. Claro. Tem um amigo seu que vai denunciar o celular. Você está fazendo bico? Tem uns colegas chegados. Aí você ainda comenta com ele ainda. Pô, alguém me denunciou. Falou, pô, esses caras são foda. Denunciaram isso aí. Se descobrir, você vai ter que optar por um dos cargos. Se passar o cargo de agente para 3º grau, você pode conciliar. Que aí vai ser cargo técnico ou científico. Como o cargo ainda é nível médio, 2º grau, não pode. Agora, se você conseguir conciliar horários, pessoal, concorrer com todo mundo não dá. Vou dizer de novo, vocês não estão sintonizados que dia 27 está aí as portas. Eu só vou dizer, quando você olhar para o
pro espelho para encontrar erro, encontre em você primeiro. Se tomar pau, a culpa não é minha, não. Estou tentando fazer a minha parte aqui. Confesso que não está fácil. Então, atenção, vocês estão aí perdendo a chance de ouro. Claro, aprofunda os estudos, vocês não perdem nada com isso. Okay? Se não passar pelo menos alguma coisa, isso vai ser útil para você. Mas, você precisa concentrar aí, ó. Pega pesado isso aí, atenção. Quem queria perguntar um negócio aí? Não, eu estava dizendo o seguinte, se você quiser conciliar com cargo, empresa privada, escola particular, se houver compatibilidade de horários, seria possível. Lembrando que seu cargo é dedicação exclusiva. Você vai ter que ter essa ideia em mente. Porque a lei está dizendo acumulação de cargos públicos. Então, professor da rede pública e agente. Não pode conciliar. O dia que passar, se passar o cargo para nível 3º grau, você vai poder conciliar. Aí depende de uma série de questões também internas. Por quê? Se você tiver um chefe mais chato, ele vai pegar pesado e falar, filho, ó, dedicação exclusiva. Entendeu? Aí vai ser uma tese que você vai ter que levar para aí. Ora, grifo 99, inciso 1, que está dizendo o quê? Se você faltar ao dia, você vai perder remuneração do dia. Óbvio ou não? Simples. Grifo 101. O funcionário que por motivo de moléstia grave ou súbita não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer a pronta comunicação do fato, por escrito ou alguém, a seu rogo é pedido, ao chefe direto, cabendo a este mandar examiná-lo imediatamente na forma do regulamento. O 102 está dizendo o seguinte, aos funcionários que sejam estudantes, não falou se é 3º grau, se é faculdade, se é pós-graduação. Falou estudante. Será possibilitado nos termos do regulamento tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente da repartição. Obedecidas as seguintes condições. A primeira delas, deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino, comprovando ser aluno do mesmo. Ponto 1. Ponto 2. Apresentará ao interessado mensalmente atestado de frequência às aulas. E a letra C, que é a melhor de todas. Limite da tolerância será de no máximo 1h30 por dia. Você entendeu? Se eu passasse nessa prova aqui, eu iria de sacanagem requerer o 102. Você começa a estudar e fala, conforme 102, da Lei 869, fundamenta direitinho, dá aquela chave no caboclo, fala, requeiro aplicação do mesmo. Aí você vai chegar 1h30 mais tarde ou sair 1h30 mais cedo. Não está na lei? É porque a questão é o seguinte, quando é contra a gente, eles usam a lei, não é? Mas está na lei. Está aqui a lei. Quando é para o nosso bem, a favor, fala, mas a lei é de 52. Ela está desatualizada. Não é mais ou menos assim? A favor, não vale, porque ela é muito antiga. Contra, legalidade, está escrito na lei, etc. Se fosse comigo, eu ia pedir. Bem direitinho, fazer um negócio fechado com base em outras leis e sentar no caboclo e vai rodar para poder falar que não. Ainda ia pedir para ele, já que nós temos lei disso, prever quantos alunos, né, que o Estado já deu esses 102. Tem direito a tudo isso. Saber tudo isso. Claro? Estudante, falou o quê? 1h30 mais tarde. Aí está todo mundo lá ralando, você está tomando banho ainda para você começar a trabalhar. Bom, vai cair na sua prova
provimento de cargo e vacância de cargo. Então, quero que você dê um grifo no 103 aí, porque esse trem cai na prova. Especial. Ó, e eu tô falando, tá caindo, hein? Não. Pode pular. Esquece isso aí. Oi. Compromisso necessário em manter dia a dia boa ordem. Oi. Se você não informa que você está frequente às aulas, vai poder cortar ou não? Beleza? Você tem que cumprir a lei, só isso. Está no artigo 12. 12. Então, artigo 12. Tem. Mas está em lei? É Estado? É Estado? Sai mais cedo, desconta uma folga no mês. Não, pela lei não está certo. Não, pela lei não está certo, não. Mas aí a lei está te dando uma concessão, chefe. A lei está dizendo que a regra cabe exceção. Não, folga? Ah, folga. Certo. Isso. Olha a dúvida aqui. A folga é quando existe um excesso das horas trabalhadas, 40 horas. Beleza? Essa é a regra, 40 horas. O que o 102 traz é uma exceção dentro das 40 horas. Claro? Então, nessas horas, 40 horas, 8 horas por dia, a lei traz uma exceção a essa regra. De 1h30 por dia. Entendeu? Qual que é a regra? 8 horas por dia, 40 por semana. Regra. Toda regra tem exceções aos montes, que costumam ser maiores que a própria regra, né? O que o artigo 102 faz é isso. É uma exceção à regra de 8 horas por dia. Ó, eu já vi em leis, e a gente usava isso em outros empregos, fórum, etc. No dia de prova, os alunos saírem mais cedo. Tem uma resolução da CEPLAG e da Secretaria hoje, que é a 1188. Uma regula o horário de ponto e a outra regula o horário de ponto. Ah, já tem resolução. Tá, ela fala o quê? É muita coisa que fala lá. Na questão do horário do estudante, ela fala que ele pode sair durante parece que os 30 dias, 1h30, mais cedo, para estudar. Os 30 dias, 1h30, mais cedo. Ué, então melhor ainda, achei que isso aqui era a história. Ah, só nos dias de prova. Dias de prova eu já vi. E já usei, aliás. Tem que colocar, ter toda a documentação em dia, publicar no site da CEPLAG, para depois sair se está autorizado ou não. Ótimo, exatamente. É exceção. Então tem que ter documentação, comprovação. Não, segundo o 102, se ele trabalhasse essa 1h30 que seria folga dele, ia ser hora extra ou não, pessoal? Ele tem direito a 1h30, não tem? Se ele trabalha, geraria hora extra. Seria 41 horas e 30 minutos. Se ele trabalhasse o dia, o horário de folga dele. Exatamente. É como se ele tivesse fixamente 8 horas trabalhadas. Ah, contratado fazer isso é uma vezinha só, filho. Vou requerer o 102. Assina aqui. Ah, mas não precisa vir, não. Pode estudar na sua casa, fica à vontade. Fica. Aí você vai ter 24 horas para você estudar. Ai, ai, ai. 103.
103. Forma de vacância do cargo, não é isso? A primeira delas é exoneração. Exoneração está lá no artigo 106. Então vamos lá ler sobre isso. Exoneração. Tem duas forminhas, né, pessoal? Tem duas, ó. Então nós estamos no artigo 103. Artigo 103. Forma de vacância. Vacância do cargo, cargo vago, primeira delas, exoneração. Ô filho, é basicamente o contrato de nomeação, o contrário de nomeação, não é? Exoneração, ela pode se dar a pedido, quando você solicita ou ex officio. São várias as formas. A pedido, o mais comum, sabe o que é? Você passou em outro concurso. O que você pede? Você não pode ter dois cargos, você pede um. Pede o quê? Exoneração. Não. Você tem que solicitar, Ricardo. Porque se você toma posse em outro cargo, já tendo um cargo, vai gerar complicação. Até porque no novo cargo você assina que não tem outro cargo, lembrou? Você tem que pedir. Olha, eu peço onde? Qual a fase? Pessoal, em regra, é antes da posse, no novo cargo. É um risco, né? Que a posse não quer dizer muita coisa. Mas na posse você já tem que declarar que não tem outro cargo. A gente vê muito aí fazer esquema, viu? Esquema tem muito. O cara faz o quê? Quando ele é estável, ele pede uma LIP, uma licença para interesse particular. Não é? Só que licença, nenhuma delas vaga cargo. Então, na licença, você continua, mesmo não estando no cargo, mas continua tendo o cargo. Então, continua ilícito do mesmo jeito. O que ocorre é isso. O cara pediu uma licença, assume um novo cargo, deu certo, fica lá. Não deu, está de licença. Mas se o Estado cruzar dados, vai ver que você continua num cargo, mesmo em licença. Já que guarde licença, não vaga cargo. Nós temos caso aqui de licença que nem prazo tem. Ela pode ser dada 35 anos. O dia que você quiser retomar o cargo, você tem ele lá. Tem essa licença, nós vamos ver. Professor, mas eu vou ganhar? Aí você me ajuda, né, sua gente? 35 anos ganhando, até eu vou querer, né? É claro que você não vai ganhar, mas se você mantém o cargo. Ok? Nada. Olha a licença, já que você levantou essa tese. Eu estou achando que o cara está bem. Olha o artigo 186. Olha aí o artigo 186. É. Imagina que você casou, sua esposa passou na prova, um concurso lá para Brasília. For ganhar 20 mil por mês. Você vai ficar por conta, não vai, chefe? Você vai aposentar, não é? Falei, eu vou aposentar agora. Aí você pede licença, acompanha a esposa. Legal? A licença tem quanto tempo? Quanto tempo? 4? Não há prazo. Aí acompanha a esposa aposentou e você voltou. Você fala, agora eu estou querendo trabalhar. Você vai lá, requer no órgão, está lá o cargo, esperando. Percebeu? Nem prazo tem, mas guarde, não recebe por ela. É óbvio. Não é isso? Oi. Aí, ótima pergunta. Voltou, só que o cargo agora foi extinto. O que ocorre? Ó, primeiro, aproveita-se em outro cargo. Segundo, disponibilidade remunerada proporcionalmente ao tempo de serviço. Beleza? Está...
Fica em casa recebendo. Integral. É. Integral. Três meses, tá errado. A licença é 120 dias. Aqui fala em 3 meses. É, Constituição Federal, 120 dias. Se perguntar na prova, se perguntar segundo a lei, resposta, segundo a lei. Se perguntar sem citar a lei, responda segundo a Constituição Federal. Que fala 120. O 180 é um direito que ela pode ser dada. 120 ninguém toma. Não, tudo errado. 180, primeiro tem que citar isso, tem que citar a lei. Edital nosso não pede a lei. 180, se a empresa aderir a um programa chamado Empresa Cidadã. 180 pode ser dado. 120 é uma garantia, ninguém toma. Beleza? Então ela nem leu o estatuto. Corre dessa aula, fi. Corre dessa aula, fi. Me ajuda aí. Nem leu o estatuto. Continua aí, ó. O pessoal está te orientando. Continua assistindo essa aula aí. Vou te esperar para o próximo cursinho aqui ano que vem, viu? Você pagou por essa aula ou não? De graça. De graça. Se escutar errado, tem que ser de graça. Essa mulher é boa, né? Top. Tá te afundando. Exoneração. A pedido, qual que é a regra, pessoal? Quando você passa em outro cargo inacumulável, o que você pede? Exoneração. Exoneração nunca é punição. Claro. Exoneração a pedido. De ofício, essa aqui ela é determinada pela administração. Ok, pessoal? Determinada pela administração. Regra geral, ela ocorre o seguinte, ó. Olha aí na letra A. A critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão. Nós já vimos isso. Então, ó, carga em comissão, filho, carga em comissão é cargo de livre nomeação e livre exoneração. Não é isso? Ó, do mesmo jeito que entra, sai, viu? Sequer precisa motivar o ato. Depois, mais um aí. Quando o funcionário não satisfizer as condições do estágio, se não passar pelo estágio, você será exonerado. Claro, pessoal. Tem gente que consegue, né? Costumo dizer que só precisa fazer um esforço muito grande. Mas tem gente que esforça tanto que ele consegue. Já contei para vocês que eu tive um aluno, passou na prova da PM, soldado. Na primeira semana dele, ele comprou uma arma na Praça 7. Foi lá na Praça 7 e colocou e começou a andar trepado. Não, eu sou polícia agora. O cara foi preso em flagrante. No quartel. E aí, me ligou, tem jeito de entrar com processo? Eu falei, filha, minha parte eu já fiz, né? Bora lá, né? Você estava lá dentro. Mesmo que você consiga, a polícia vai dar um jeitinho para você. Porque você nem entrou, você já está fazendo cagada. Imagina o dia que você tiver um cargo mesmo, efetivo.
Então o cara foi exonerado. Aliás, no caso dele foi demitido, porque o caso dele é punição, é sanção. O simples fato do cara não passar pelo estágio é período de prova, né? Quantos anos? Aí aquela pergunta. Depende. Se for segundo a lei, 2 anos. Se não citar a lei, regra constitucional, 3 anos. Pode, nós vimos isso, companheiro. Passamos isso aqui várias vezes. Artigo 41, nós vimos o artigo 41. Pode cair do jeito que quiser, segundo Constituição ou lei. O edital tá, nós passamos isso aqui. A sua professora não falou, não? Na aula com você. Então, manda um e-mail para ela. Segundo a lei. Não, se cair segundo a lei, a resposta... Gente, nós até fizemos um teste aqui em sala de aula para eu provar para vocês, e a prova foi feita pela IBFC. Se perguntar segundo a lei, não inventa. Eu estou perdendo tempo aqui de falar segundo a lei e falar o que existe, é para você entender, para não ficar essa dúvida. Perguntou segundo a lei, está errado, professor. Tá, mas... Perguntou se você leu a lei, não perguntou se você sabe. Perguntou assim, segundo a lei 869, diz que 52 é. Então tá lá. Como é que é? Não, se for punição, é demissão. Pô, tem, hein? O cara estava período de teste e comprou uma arma. O que é isso? Isso é crime ou não? Foi demitido. Isso é punição.
Oi. Solange. Sol. Oi. Aí é com eles, com o curso, eu não sei se... É. Fica viajando. Então vamos lá. Esperar o pessoal ouvir minha aula aí. O artigo 87. Espera o pessoal terminar ali para eu poder. Obrigado, viu? Se não fosse você, estava no sal. Pessoal, vou dizer de novo o artigo 187. Vai lá comigo. Artigo 187. Vou falar de novo. Quem tiver com dúvida, anota esse negócio aí. A estabilidade pela lei, artigo 23 e artigo 187, pela 869, ela se dará após 2 anos para alguns cargos, lembra que a lei fala? E 5 para outros. Beleza? Segundo a lei, responda segundo a lei. Ponto. Se não citaram a lei, perguntaram de forma genérica. A estabilidade no Brasil é de, prazo de. Você responderá pelo amor do J. Cristo. Responderá segundo a Constituição Federal. Claro. Se perguntar segundo a lei, né? Aí eu digo que você tiver um tempinho, sugiro antes da prova, leia a lei. Entendeu? Se der o tempo, é claro, né, gente? Se não der, não precisa ler, não. Mas se der, leia, para você lembrar disso na hora de prova lá. Ok? E ler no dia 28 também não vai mudar muita coisa. Então leia antes. De preferência até o dia 27. Ok? Então nós estamos lá no 103. Volta lá. A gente poder fechar isso aí. 103. Mais uma forma de alguém ser exonerado. Ó, não passou pelo estágio probatório, não é isso que está aí? Outra forma que eu já comentei com vocês aqui, ó. Tomei posse, não entrei em exercício no prazo legal. O ato é de exoneração. Se eu não tomei posse no prazo legal, o ato é tornado sem efeito. Então, ó, exercício. Se eu não entrei no prazo legal, serei exonerado. Beleza? Exoneração é forma de vacância do cargo. Olha o 107, a outra forma aí. Demissão, não é isso? Está dizendo o quê? Olha como é que é claro. Demissão será aplicada como penalidade. Então, toda vez que alguém é demitido, é que houve uma penalidade. Toda demissão, ela é precedida de um processo administrativo disciplinar. Ok, pessoal? Toda demissão tem processo administrativo disciplinar. Nesse processo tem que ter o quê? Ampla defesa, contraditório, tudo aquilo que nós já comentamos, até babá aqui. Ok? Volta lá no artigo 103, você vai ver agora. Promoção e transferência. O que você vai colocar aí, ó? Promoção e transferência são também formas, forma de provimento.
Lembrou? Então escreva na letra C e D aí que promoção e transferência são ao mesmo tempo forma de vacância do cargo e forma de provimento do cargo. E é fácil, né? Na promoção você sai de uma classe e ocupa outra. Na transferência você sai de um setor e ocupa a vaga em outro setor. Ao mesmo tempo. É, chefe. Está escrito aí na letra D. Acho que é. Letra E. Uai, está escrito aí. Aposentadoria. Não, ué. É. Depois do cara ler e falar, isso aqui é forma de vacância? Ajuda aí, só, gente. Aposentadoria. Ah, você é aluno da professora? Nada, não. Falei que vai chover. Esse vídeo vai salvar vocês, viu, gente? Esse vídeo aí vai salvar todo mundo. Tranquilo, chefe. Aposentadoria. Obviamente é forma de vacância ou não? Porque você vai sair dos quadros ou não? Você vai colocar aí, ó, aposentadoria nós já vimos. V, artigo 40 da Constituição Federal. Não é isso? Então, a forma se dará segundo o artigo 40. O que está aí é uma época áurea. Ô, quem dera se fosse desse jeito até hoje, hein? Aqui está falando que você contribuiria, homem, com 30 anos. E a mulher com 25. É assim hoje? Não. Homem 65 de idade, 35 de contribuição. 88. Mulher 60 e 30. Pessoal, então tá aí. Próxima forma aí. Posse em outro cargo, desde que não se verifique acumulação vedada. Ok? Se você tomar posse em outro cargo, você vai ter que vagar um cargo. Falecimento. Alguém tem dúvida? Não, pessoal? Eu fiquei até com medo, né? O cara perguntar, como é que funciona? Como é que funciona esse negócio de falecimento aí? Explica aí, como é que se dá o falecimento? Bom, forma de vacância. Você precisa fazer o quê? Decorar isso aí. Exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Beleza, pessoal? Só para deixar claro, hein? Faleceu é vacância do cargo, viu? Por quê? Porque, ó, se falecer, vaga o cargo. Entendeu? Depende. Aí, ó. Você viu que já tem exemplos de que não é vacância de cargo? Hein? Olha o artigo 109. Grife ele aí. Aposentadoria depende de inspeção médica, só será decretada depois de verificada a impossibilidade de readaptação do funcionário. Nós já comentamos isso, não já? O funcionário sofreu limitação de algum membro ou coisa igual. Primeira possibilidade dele é readaptação. Não podendo, acontece o quê? Aposentadoria. Foi claro? Quem é que define isso? Um laudo médico. O médico define. Definiu, segundo o laudo será seguido. Bom, vai comigo. Grifa agora o 113. Os proventos da inatividade são revistos sempre que, por motivo de alteração de poder aquisitivo da moeda,
se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade. Sabe como que é o nome disso? Nós chamamos de data base. O seletista chama lá de dissídio. Então, pelo menos por lei, uma vez por ano deverá haver uma readequação dos valores. Onde que está dizendo isso? Tem uma regrinha que fala de... Estou tentando achar aqui, pessoal. Depois eu encontro aqui. Então, ó, pelo menos uma vez por ano, segundo a lei, deve ter um ajuste. Já há muitos anos que eu não vejo o Estado dar aumento. O último aumento que eu vi o Estado dar foi segurança pública. Que se você falar em 100% em 4 anos, a média é 25%. Fala que você está bom demais. Sabe por quê? A média aí é 6%, 7%. É ou não? A média está sendo essa. Por ano. Isso nem é aumento, filho. Não é ajuste. Não é, isso é ajuste. Ajustar ou não? Que é inflação aí. 7% ali. Quando o Estado dá 10, filho, pega correndo. Não está dando a média de 7%. Às vezes nós vemos casos aí que nem isso dá 5%. União agora, União, hein? Deu 15,8% em 3 anos. É 5, alguma coisinha por ano. Ok? Então, o que o Estado faz é isso. É um ajuste das contas dele e aí ele tem que aumentar para o servidor. Né? Adequar o servidor aí. Olha o artigo 115. Os vencimentos da aposentadoria não poderão ser superiores ao vencimento ou remuneração da atividade, nem inferiores a 1/3. Ok? Lá no artigo 40, parágrafo 2º, página 223. 40º da Constituição vai dizer exatamente isso. O que fala lá? Fala assim, ó. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Claro, pessoal? Então, não se ressalvado militares, você aposenta no máximo com aquilo que você ganha na ativa. Esses são militares do Estado que, na condição de promovidos, saem um grau acima do que eles estão na ativa. Ressalvado isso aí, aposenta quando consegue, pelo menos com o que você está na ativa. É o que o 115 falou para nós lá. Então lá no 115 ele coloca, ver artigo 40, parágrafo 2º. 40, parágrafo 2º, lá no 115. Exatamente. Da CF. Serão incorporados aos vencimentos para efeito de aposentadoria os adicionais por tempo de serviço. Quais são esses? O último era o quinquênio. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não terá. Ok? Hoje o que o Estado paga é ADE, não é isso? Adicional de desempenho. Que, se você for ver valores, praticamente o mesmo. A diferença é o seguinte, critério de
quinquênio é critério objetivo. 5 anos, 10%. O cara está no júri. 5 anos, 10%. O cara matou 2. 5 anos, 10%. Desempenho, o cara está no júri, ele vai ganhar? Mas que desempenho foi esse? Não é? Ele responde a 3 inquéritos. Regra geral, não quer dizer nada, mas para isso serve. Atrapalhar você. Porque é desempenho. Com base no princípio da eficiência. Lembrou? Então, na época e hoje ainda, incorpora para fins de aposentadoria os adicionais de tempo de serviço. Ok? Depois nós temos aí as vantagens. Agora começou a melhorar, né, gente? Até que fim chegou na parte melhorzinha, né? Dos direitos e das vantagens das concessões. Então, artigo 118. Além de vencimento, o que é vencimento? Vocês lembram ou não? Vencimento é a parcela base. Então, no nosso caso, o vencimento é 2.600. Aquilo é o vencimento. Salário é CLT. Servidor é vencimento ou vencimentos ou remuneração. Ok? Então, nós temos direito a vencimento mais vantagens. Vencimento mais vantagem é igual a remuneração ou vencimentos. Quais são as vantagens que o Estado te paga? Além do vencimento ou remuneração, o funcionário poderá oferir as seguintes vantagens: ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de caixa, abono família, gratificações, honorários, cotas, partes e percentagens previstas em lei, adicionais previstas em lei. Explicaremos cada um desses agora. O primeiro deles, depois a gente volta para ler aqui, que tem muita coisa que eu preciso ler aqui. Mas o primeiro está lá no 132. Então vai lá comigo. Ajuda de custo. O que está dizendo? Isso aí é só para nego forte, hein? Só para nego da alta. Aí a lei está falando o seguinte, ó, ajuda de custo. Ajuda de custo, regra geral, é quando você foi removido, você foi transferido pelo interesse público. Claro? O cara é diretor aqui em Neves, por exemplo. Aí vagou o cargo lá em Contagem. Não, Contagem é muito perto. Ipatinga. Montes Claros. Aí ele é mandado servir lá. Foi claro? Ele é removido, ele é transferido. Ele vai receber uma ajuda de custo, que tem o fim de custear passagens e bagagens. Olha o artigo, acho que é 137, olha aí. Transporte do funcionário e de sua família compreende passagens e bagagens. Claro, não. Olha o 137, parágrafo 1º. Olha se isso existe hoje. Poderá ainda ser fornecida uma passagem a um serviçal que acompanhe o funcionário. Primeiro que essa lei pegou pesado, né? Medieval esse negócio, né? Serviçal. Não é? Mas você acha que o Estado vai pagar passagem para o seu funcionário, não? Ô, você me ajuda aí, hein? Só naquela época. Não, ela paga à vista e ela é de 1 a 3 salários seus. Não. Não. Pago a única vez.
Hoje, se fosse assim, eu ia querer toda hora, filho. Me manda. Não. Uma única vez que ela... Olha o fim dela. Olha lá no artigo 132, parágrafo 1º. Ajuda de custo destina-se a indenizar. Indenizar é compensar, não é? É ressarcir, não é? O funcionário das despesas de viagem e de nova instalação. Beleza? Então, você foi mandado lá para Montes Claros. 1 a 3 salários seus para esse fim. Ponto final. Lá se aluga casa, isso é um problema seu. Mas o Estado te deu ajuda para você chegar até lá. Em aluguel, só conta e risco. Pessoal, talvez no nosso caso não seja. Mas imagina um juiz que ganha 25. Removido 2 vezes por ano. Um juiz, né, prostituto, esse que fica... Prostituto não, substituto. Melhor. Imagina um juiz prostituto que fica viajando de um lado para o outro. Malô não? Remoção cada uma é 60 marão. Aí ele paga aluguel do ano inteiro. Pode ser bom, pode ser ruim, depende. Porque de cara você vai ganhar aí uns 6 mil líquidos. Pessoal, não tá ruim não, filho. A depender de onde você vai, você aluga uma casa, paga o ano inteiro ou não? E você ganha para ir e para voltar. Legal? Isso é para... A ideia é justamente essa, é fazer valer a pena. Porque se for 0 a 0, não. Você está mandado servir lá. Legal? Não é permanente. Obrigado? Sim. Não. Não, mas aqui não é que gera punição. Mas você está prestando prova, concurso, para vaga aqui em Minas Gerais, aqui em BH, né, Santa Luzia, mas você pode cair lá no norte de Minas, que é interesse público. Claro. Não é regra, mas se pode. Olha aí, 132. Será concedida ajuda de custo ao funcionário em virtude de transferência, remoção, designação para função gratificada, carga em comissão, passar a ter exercício em nova sede. Perceberam? Nova sede, outra sede. Ou designado para serviço ou estudo fora do Estado. Ok? Designado, determinado, transferência, determinado. Professor, e se eu pedir, eu ganho essa ajuda? Não ganha. Se você pediu, né, transferência ou coisa igual, você não ganha. Só se você for determinado a servir fora. Bora. O que o texto fala mais? 133. Grifa lá em cima, ó. O transporte do funcionário e da sua família ocorrerá por conta do... Claro. Transporte correrá por conta do Estado. 133. A ajuda de custo será arbitrada pelos secretários de Estado e diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado, tendo em vista cada caso, condições de vida na nova sede, distância que será percorrida e o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis, ok? A ajuda de custo não poderá ser inferior à importância de 1 mês de vencimento e nem superior a 3.
salvo quando se tratar de funcionário designado para serviço ou estudo no estrangeiro. Claro? Olha lá o artigo 138. Compete ao governador do estado arbitrar a ajuda de custo que será paga ao funcionário designado para serviço ou fora do estado. Então guardou o seguinte, regra geral, quem fixa a ajuda de custo? Governo, está muito vago. Quem fixa a ajuda de custo? Secretários e diretores. Esta é a regra, não é isso? Salvo um caso. Qual que é o caso? Estudo ou missão fora do estado. Quem fixa? Aqui é o governador. Claro, pessoal? No primeiro caso, ela tem valor máximo e valor mínimo. Qual que é o mínimo? 1 mês de vencimento. E o valor máximo? 3. No segundo caso, ela só tem valor mínimo. Não tem valor máximo. Olha aí. 138, parágrafo único. Ajuda de custo de que trata este artigo não poderá ser inferior a 1 mês de vencimento. Entenderam, pessoal? Quando é secretário que fixa, tem valor mínimo e valor máximo. Quando é governador que fixa, só tem valor mínimo. Pode, 20. Cara que vai lá para a Espanha fazer um curso de doutorado, convenhamos, precisa ganhar um pouco mais, porque lá é gasto em euro, a Espanha está quebrada, tudo é mais caro, né? Tem passagem, tem uma série de gastos. Certo? Então vamos seguindo. Parágrafo 3º, olha aí, do artigo 133. 133. Se a ajuda de custo for calculada, nos casos de promoção, na base do vencimento ou remuneração do novo cargo a ser exercido. Claro? Se eu fui promovido, a base de cálculo é o novo cargo, não o cargo que eu estou saindo. Certo, pessoal? Promoção, estou mudando de classe, não estou? Qual que é a base? A nova classe, e não a classe antiga. Mais do que certo, né? 134. A ajuda de custo será paga ao funcionário adiantadamente no local da repartição. Entendeu ou não? Já vai com o bolso cheio, filho. Adiantadamente na repartição. Salvo se você preferir receber na nova sede. Então você que opta. Está na lei. Parágrafo único, olha aí. O funcionário, sempre que o preferir, poderá receber integralmente a ajuda de custo na sede da nova repartição. Não será concedida ajuda de custo quando o funcionário se afastar da sede ou a ela voltar em virtude de mandato eletivo. Claro? Até porque vocês sabem que eleito ele recebe no início e ao final de cada mandato. Ok? Antes era todo ano. Tinha 14º, 15º, 16º salário. Que legal, né? Agora mudou a regra. Ele recebe no início e ao final. Só. Só porque era muito, mas eu acho demais. Quando for posto à disposição do governo federal, municipal ou de outro estado. Não é disponibilidade. É disposição. É o camarada que é muito bom em alguma coisa e ele vai ficar em casa recebendo, esperando o chamado de governo estadual, governo de outro estado, federal e etc. Tem um amigo que ele é procurador do estado. Pensa num cara bom. Top. O ministro do STJ, Félix Fischer, convidou ele para um cargo. Minas Gerais, para não ficar feio, deixou o cara em casa, recebendo, esperando até que ele tome posse no novo cargo. Ele está
disposição. Claro? O que ele ganha é integral, filho, não é disponibilidade. Foi claro ou não? Disposição, você está lá recebendo, esperando o chamado. Então não ganha também. Claro? Se você for transferido para lá, removido, aí ganha. Diferente. Disposição, não recebe. Ok? Quando transferido ou removido a pedido ou permuta, inclusive. Isso não era demais, né? O cara permutava umas 4 vezes por ano. Tava bom, não tava? Fica 3 meses no lugar, depois perde de novo. Aí vai os dois ganhando. Não, ganha não. Ó, restituição, 36, parágrafo 1º. Então você recebeu ajuda de custo e não foi para a nova sede. Como é que funciona a restituição? Restituição será feita parceladamente, salvo no caso de recebimento indevido, em que a importância correspondente será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da aplicação da pena disciplinar cabível na espécie. Claro, pessoal? Se você não for para a nova sede, restitui. Qual que é a regra? Parcelado. Gente, nem preciso dizer que isso não funciona assim, né? Seria mais ou menos um empréstimo do Estado para você, não? Te dá um dinheiro na sua conta, você paga as suas contas e paga parcelado. Olha que legal. Isso é só para sua prova, isso não existe. Se o Estado te pagou para você fazer algo, você restitui a ele o valor integral por uma questão óbvia. Porque senão isso é crime, filho. O dinheiro é público. E para nossa prova, e para a lei? Restitui parceladamente, salvo quando for indevido. Sendo indevido, você paga, restitui, né? De forma integral, rápida. Claro? Olha o quanto que o parágrafo 3º está errado. Olha aí, 3º. Se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, então, cheguei à nova sede, volto, alguém competente deu essa ordem. Ou em caso de pedido de exoneração apresentado pelo menos 90 dias após o seu exercício na nova sede, ou doença comprovada, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Vocês perceberam? Que isso aqui é só para prova ou não? Ô, gente, me ajuda aí. Você te deu dinheiro, você vai, né, para a nova sede, fica lá 90 dias e pede para sair e 0 a 0? Ou doença grave, quer dizer que ele te paga para isso? Perceberam que eu estou tentando ser claro aqui? Isso é só para prova. Se o Estado te deu dinheiro para você fazer algo, você se vira e devolva para ele. Ah, mas eu estou doente. Isso aqui não tem nada a ver com doença. Quem fez isso aqui pensou assim, ô dó, né, gente? Está doente, então eu vou dar ele um dinheiro. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, atenção. 3 casos eu não preciso devolver. Primeiro caso. Cheguei à nova sede, autoridade competente manda voltar. Segunda regra, não devolvo. Segundo caso, 90 dias na nova sede, aí eu peço exoneração. Não preciso devolver. Terceiro e último caso, doença grave. Também não preciso devolver. 137 nós já comentamos. 138 também. Beleza? A gente vai parar por aqui hoje. Próxima aula, anota aí. Diárias. Anota para nós aí. Diárias. Nós vamos falar de outras vantagens. Diárias, ok? Vamos partir daí. Falar sobre licença. Falar sobre penalidades. E aí depois